Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Não existe o comunista cristão. Michele Bolsonaro faz forte crítica a Dino no STF. É isso mesmo, veja o vídeo. Minha fé, tá? Me chamam de falsa moralista. Fala que eu estou enganando os meus irmãos em Cristo Jesus. Sabe o que é enganar? Sabe o que é enganar, Queiroga? Quando o líder assina um acordo com a igreja e agora indica um senhor extremamente comunista para o STF. Isso é falso moralismo e isso é enganar e ludibriar os cristãos. Olha só. Isso aqui não é da minha cabeça não, tá? Vamos chegar aí. Sim. Olha só. A revolução mais sangrenta que a maior revolução genocida do mundo foi o comunismo. Mataram mais de 100 milhões de pessoas, perseguiram cristãos. Aí o senhor indicado pro STF, que ele fala assim, sou comunista, graças a Deus, é até difícil, porque aí eu falo pra vocês que isso é uma doença, que ele precisa ter a verdade na vida dele. Porque esse é o papel do pai da mentira, te enganar, distorcer. Daí ele fala aqui, ó, sem contar que ele é uma figura que ele combate a família, ele é contra, tá? Ele combate os bons costumes. E aí, parafraseando o FD, o famoso Flávio Dino, ele fala, entre aspas, eu faço o que Lênin recomendava. Tá gravado. Ah, internet, como você é boa. E aí, minha gente, cuidado com o que vocês falam, cuidado com os versículos que vocês trazem à existência, porque isso é gerado no mundo espiritual. Ele não proclamou Lucas? Que o que estava escondido ia vir à tona? Daí, olha só. Vamos lá ouvir isso. Eu vou falar uma frase aqui, uma frase de Lênin, que ele fala, né? Eu sou o discípulo, eu faço o que Lênin mandava. Lênin, usar o idiota útil, não são vocês não, tá? Usar o idiota útil na linha de frente, incitar o ódio de classe, como bem a nossa presidente colocou, pobre contra rico, funcionário contra patrão, e destruir a família e a espiritualidade. O que é isso, gente? Lobo em pele de cordeiro. É isso que nós estamos vivendo. E Deus nos levantou para esse momento, para falar, acorda povo, acorda Brasil. Nós precisamos nos posicionar. A igreja precisa se posicionar. O povo de bem precisa se posicionar. Aí ontem, me posta uma foto com a palavra de Deus. Posta uma foto com a Bíblia. Se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos, porque o comunismo foi o que mais perseguiu os cristãos. Meu povo, o que está acontecendo com vocês? Não existe comunista cristão. É de contramão com a palavra de Deus, sim. A gente não pode aceitar esse tipo de gente estando no poder. Você já imaginou se esse homem consegue chegar no STF, o que ele não vai fazer com a gente? Deus está no controle de todas as coisas. Vocês precisam interceder por essa nação. Vocês precisam interceder. Deus nos chamou. Desde o início da humanidade, nós temos excelentes influências. Mulheres fortes, resilientes, com garra. Nós temos exemplos. Esther, uma mulher de fé, de coragem. Débora, uma juíza, uma líder naquele tempo. Sara, uma mulher de fé. Maria, o melhor exemplo da Bíblia. Uma mulher que obedeceu o seu chamado de gerar o nosso Salvador e entregou sem hesitar. Nós precisamos pegar essas influências. Nós precisamos nos posicionar como mulheres de bem nessa nação. Nós precisamos nos envolver com política, sim.
senador Eduardo Girão também mandou a real ao vivo na CNN sobre a indicação de Flávio Dino ao STF. Nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa história, onde temos uma decisão importante pela frente, que é no dia 13, não foi marcado por acaso também, o número, inclusive, que é do PT, e que a gente acredita que nessa hora a política tem que estar fora, tem que estar dentro a técnica. E o homem não é separado de suas convicções. Por mais que o ministro tenha um passado na magistratura, ilibado, infelizmente as práticas nele, tanto como político no estado do Maranhão, como ministro de Estado, não colaboram para um STF que nós todos gostaríamos. Um ministro que se diz comunista não bate bem com Deus, eu acho que não cabe bem. Nós somos a segunda maior nação cristã do mundo. O brasileiro convive bem, católicos, espíritas, evangélicos, estão buscando a pacificação num país dividido. Dino vai dividir mais ainda. Infelizmente, a gente tem visto uma tragédia no estado do Maranhão, que os maranhenses têm ligado bastante para os gabinetes, inclusive, falando do que estão vivendo naquele estado abençoado, que é do Nordeste, que é onde eu sou também. Então, as pessoas estão vivendo problemas de segurança pública gravíssima. Se o ministro que hoje está na segurança pública foi governador, não resolveu, inclusive tendo um dos municípios mais violentos do mundo, que é o de Junco, lá no Maranhão, o que esperar um jurista, Flávio Dino, que ele não pessoalmente, mas seus assessores receberam a dama do tráfico dentro do Ministério da Justiça agora, uma coisa de semanas atrás. Quer dizer, que competência é essa no aspecto de blindar um ministério? Isso passa uma mensagem muito negativa também, quando ele, ao mesmo tempo, de forma contraditória, vai lá no Complexo da Maré, é recebido lá sem segurança nenhuma e não vai na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública. Então, o tribunal nosso, Supremo, é um tribunal que já é muito criticado por ser político demais. Como é que você vai colocar um político nato, que exala política, que gosta de mídia, é midiático, para dentro de um Supremo que precisa ter ali atenção aos autos, que precisa de equilíbrio, que não precisa de ideologia nenhuma? Então eu acho assim que foi uma escolha aí muito infeliz do presidente Lula, que demonstra não querer de maneira nenhuma pacificar o país, muito pelo contrário. O Flávio Dino simboliza hoje o espírito do revanche. Ele mesmo se auto-intitula de vingador. E o brasileiro não tolera isso, o brasileiro é da paz, o brasileiro é da união. Seria até importante o Senado, que está se levantando perante a nação, porque transcende direita, esquerda e centro, desse um não a essa indicação, né? Porque é um resguardo do Congresso Nacional perante a tantos abusos, perante a tanto deboche, a tanta perseguição a adversários que a gente vê hoje. Inacreditável. Lula chora e diz que Marina Silva é responsável pelo sucesso da política de preservação do meio ambiente. Veja o vídeo. Que pela primeira vez a floresta viesse falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 16 anos. Eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. A Marina tem um discurso por escrito aqui, que ela pode ler. Mas eu acho que você deveria falar
com seu coração sobre a floresta, porque o encontro de hoje é inédito. É a primeira vez que a floresta vem falar por si. É a primeira vez que nós estamos dizendo: não basta evitar desmatamento, é preciso cuidar da floresta, cuidar das pessoas que moram na floresta e cuidar da biodiversidade da floresta. Isso custa muito dinheiro e os países ricos têm que ajudar a pagar essa conta. É isso que nós queremos nessa COP e por isso eu vou ficar aqui para ouvir a Marina falar. Obrigada, presidente. A Amazônia está enfrentando o pior índice de queimadas dos últimos 25 anos. Há cidades cobertas por fumaça e agora sofrendo também com tempestades de areia. Está difícil respirar. Em outubro, foram mais de 22 mil focos de queimadas, 58% acima do que foi registrado no mesmo mês do ano passado. É um novo recorde negativo para a coleção do Lula. Em área desmatada, no período de um ano, ele ainda está atrás do Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, com FHC na presidência, 29.059 quilômetros quadrados de floresta amazônica foram desmatados. Com Lula, em 2004, foram destruídos 27.772 quilômetros quadrados de mata nativa da região. Agora o petista anuncia que reduziu o desmatamento quase pela metade. Lula também divulga que aumentou o combate aos incêndios, mas, ao que tudo indica, com a rapidez de um cágado. Até alguns companheiros admitem, com certo constrangimento, que faltou agir mais cedo. Os próprios apoiadores do petista sabem que combater o fogo é paliativo e que daria para ter feito mais e com antecipação para impedir que a situação chegasse ao nível atual. Claro que essa turma agora enxerga um enorme desafio. Admite, de repente, que há uma conjunção de fatores na Amazônia que contribuem para o quadro que a região enfrenta. Então, não era só tirar o Bolsonaro da presidência? Especialistas estão dizendo por aí que o clima está muito favorável à expansão dos incêndios florestais. A seca é culpa do El Niño, ressuscitado depois do governo passado. A estiagem extrema é resultante de um El Niño intenso. E Bolsonaro, especialistas dizem, foi beneficiado pelo fenômeno Laninha, que deixa a Amazônia mais úmida. Por isso, segundo a turma, houve menos seca na região. Jair Bolsonaro, ele sim, deve ser um fenômeno. Se não chovia, a culpa era dele. Se chovia demais, a culpa era todinha dele. Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, diz que agora estamos vivendo uma guerra. Não contra um governo, não contra uma pessoa específica. É uma guerra louca, que ela tenta explicar assim. É como se nós estivéssemos lançando nanomísseis o tempo todo na atmosfera que estão mudando as grandes regularidades cósmicas. Nós precisamos ir para os limites intensivos. Nos limites extensivos, nós disputamos coisas, disputamos objetos. Nos limites intensivos, nós disputamos habilidade. Há limites para ter, mas não há limites para ser. A fumaça densa pode embotar as mentes, e em meio a ela sumiu todo mundo. Emmanuel Macron, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo. Não há mais discursos indignados, publicações revoltadas nas redes sociais, frases de efeito. Sumiram também os poderosos artistas brasileiros, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Camila Pitanga, Daniela Mercury, Samuel Rosa, Milton Nascimento. Já não fazem manifestação na Orla Carioca e a Canção para a Amazônia, que lançaram há 2 anos, jaz nas plataformas de vídeos da internet. A letra da música, juvenil, sem métrica, com palavras que não encaixam, já não vale mais. E o que cantavam há 2 anos nossos incoerentes artistas? A Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. Agora eles já não perdem o sono, estão dormindo bem. Já não ouvem o próprio canto, já não veem a própria coreografia. É como na letra descompensada da canção. Tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Eles cantavam: o mundo grita que já chega, pois estão afônicos, ninguém grita mais nada. Há 2 anos, nossos artistas fizeram coro: abaixo desgoverno que abandone. Cantaram a plenos pulmões.
E o governo mudou, e tudo desafinou, e tudo ficou pior. Estão por aí, escondidos, quietinhos. Já não sentem dó, não denunciam a marcha a ré, não tem mais mimimi. Eu fico querendo transformar em refrão, um estribilho chiclete, as duas frases com que encerro esse texto. Bolsonaro não é e nunca foi o causador de todos os problemas do Brasil. Muito pelo contrário. E Lula não é aquele que vai resolver todas as mazelas do país. Muito pelo contrário. Já outra notícia na tela. Lula admite derrota em relação ao marco temporal. Presidente disse que o risco de o Congresso derrubar o seu veto sobre a matéria é real. Em conversa com representantes da sociedade civil durante a cúpula do clima da Organização das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a possibilidade de derrubada de seu veto a trechos do projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas. Lula afirmou que o risco de seu veto ser derrubado é real. Por essa razão, pediu que integrantes de movimentos sociais entrem na política e ocupem os espaços públicos. Conforme o presidente, querer que o Congresso Nacional não derrube seu veto é querer que uma raposa tome conta do nosso galinheiro. É só olhar a geopolítica do Congresso Nacional, que vocês sabiam que a única chance que a gente tinha era o que foi votado na Suprema Corte, afirmou Lula. A movimentação na rua está crescendo, isso é ótimo. Nesse 10 de dezembro agora temos um encontro marcado. Dia 10 de dezembro estaremos na Paulista de novo, em São Paulo. Vai haver uma grande manifestação em todo o Brasil. Vamos voltar às ruas, ordeiramente. Uma manifestação pacífica do povo brasileiro. Nós, deputados de direita e pessoas que estamos lutando pelas nossas liberdades, precisamos do povo nas ruas. Precisamos da força da rua para convencer o Centrão. Mais uma vez sairemos às ruas. Pela justiça, pela nossa democracia. Lula é um traidor do povo cristão. Vamos assegurar a segurança jurídica no Brasil. Pelo resgate da justiça no nosso país. Da transparência jurídica. Contra a indicação do ministro Flávio Dino para o STF. Honraremos a luta pelo meu esposo Clezão. Proteger o nosso país dos desmandos de um comunista. Principalmente o respeito ao direito do cidadão se defender. Cobrando os nossos senadores. É agora que a gente tem que agir. É agora que a gente tem que ir para as ruas. Dia 10 de dezembro, às 14 horas, estaremos na Avenida Paulista. Então agora, dia 10, esteja conosco nas ruas. Mas também em todo o Brasil. Confira onde será na sua cidade. E lutaremos por um Brasil melhor. Dia 10, na Paulista, eu estarei lá. Dia 10, todo mundo convocado pelas ruas. Vamos às ruas. Dia 10 de dezembro. Vamos todos lotar as ruas. E não ao Flávio. Dino não. Diga não a um comunista no STF. Compartilhe esse vídeo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.